Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Eu peço, Senhor, a sua iluminação, que o seu Espírito Santo fale conosco, Pai, abra nossa mente, nosso coração, para que a gente venha conversar sobre a tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço que esclareça as dúvidas que nós temos, que o seu Espírito Santo coloque em ordem aquilo que não está em ordem. Fala conosco, Senhor, porque o nosso desejo é realmente, verdadeiramente entender a sua vontade, o seu desejo sobre as nossas vidas, o seu desejo e a sua vontade sobre a vida da tua igreja, Pai. E nós queremos ser usados como instrumentos. E, Senhor, para isso nós precisamos estar revestidos da tua palavra, Pai. Que a sua espada realmente seja uma espada eficaz na nossa boca, Pai, na nossa vida, no nosso testemunho. É isso que eu te peço, Pai. Vem, Espírito Santo, fale conosco, nos ajuda, nos auxilia, Pai, para que a gente possa entender. Revela, Senhor, a nós aquilo que está oculto. Revela a nós, Senhor, a tua palavra, para que a gente possa realmente ter conhecimento daquilo que nos traz vida e esperança. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Bora lá. Então a gente vai ler Salmos, capítulo 37. Sim. Quer começar lendo? Vou. Ok. Que versão que você está lendo aí? Tô lendo a nova versão traduzida. A versão NVT? mais simples, é. Não, nova versão transformadora. É NVT mesmo, É né? NVT, é. É uma versão bem simples de entender. A linguagem mais simples, né? Uhum. Vamos Essa lá. daqui que eu tô é Almeida, acho, né? Almeida, É revista e Almeida Revista e corrigida. Corrigida. Eu gosto dessa daqui também, dessa também. versão. Muito boa. Uhum. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Eu vi que Davi, lá na frente ele fala, né, que ele já está velho, que ele era novo e agora ele é velho, então eu vi que no contexto ele escreve esse salmo aqui quando ele já está bem velho. E aí mostrando que, né, ele tentando passar um ensinamento, uma sabedoria que ele já tinha de muito tempo de vida. Ele está mostrando, tentando passar na velhice já como homem sábio o conhecimento que ele teve de vida, vendo que mesmo as pessoas vendo que Deus e os ímpios podem prosperar, ainda assim elas podem descansar, porque com o tempo ele viu que Deus sempre cumpre as promessas, que Deus sempre abençoa aqueles que são justos e que buscam Ele verdadeiramente, né? Agora que ele é velho, ele tem experiência com isso para falar, né? Então, é meio que o contexto de como ele estava se sentindo, né? Aí aqui no versículo número 1 ele fala, né? Não te indignes, eu não sei como tá aí na sua Bíblia. Não se preocupe. Não se preocupe, né? Por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados, como a erva murcharão, como a verdura. E isso realmente é uma coisa que acontece muito, né? A gente olhar para pessoas que não são do Senhor prosperando e às vezes a gente realmente fica, nossa, mas eu sou tão certo, eu faço as coisas, procuro fazer as coisas tão corretas e passo tanta necessidade, passo tanta dificuldade, né? E essa é a realidade de muita gente, na verdade. E aí o Senhor aqui, ele fala como um ato de justiça, né? Não fique indignado por causa disso, porque cedo serão ceifados. No tempo certo. No tempo certo do Senhor, né? Aqui ele fala cedo serão ceifados, né? Como a erva murcharão como a verdura. Daí, nesse caso, você acha, por exemplo, que ele tá falando no âmbito espiritual ou, de fato, na vida na Terra? Porque a impressão que dá é que ele tá falando sobre a vida na Terra, né? Cedo serão ceifados, mas a gente vê que isso não é a realidade, né? Porque tem muitos iníquos que vivem até a velhice e morrem de velho. É que eu acho que da perspectiva de Deus, o tempo é totalmente diferente, né? Então, você vê que ele fala que é algo que vai acontecer cedo, mas na realidade essa ceifa só vai acontecer no dia do julgamento. Mais pra frente ele fala do dia do julgamento, né? Então ele fala assim, como se ele pegasse toda a história e dissesse, né, nesse momento aí você tá vendo os ímpios prosperando, mas não se preocupe, eles vão ser ceifados, eles vão perecer, eles vão morrer logo aqui na frente, né? Então para Deus pode parecer, ele pode estar falando de uma forma que parece logo, mas pode levar aí 2, 3 mil anos, entendeu? Mas aqui eu acho que Deus tá falando da perspectiva do ser humano, né? Porque ele tá falando, por exemplo, assim, ó, ele fala, não fique indignado, tal, porque cedo serão ceifados. Então ele tá falando que, tipo, é durante um tempo, a impressão que dá no versículo, que os meus olhos vão poder contemplar.
Ele fala, não se preocupe com eles, porque cedo eles vão ser ceifados. É Uhum. como se, não algo que a pessoa vai morrer de velha e na eternidade você vai ver que eles não foram pro lugar bom que você foi. Não é isso, eu acho. Não é isso que parece, pelo menos, que tá falando no Não, eu versículo. acho que é uma coisa mais, não vou dizer espiritual, porque não acho que seja uma morte espiritual dos ímpios, mas sim uma extinção dos ímpios no futuro. Então, muito provavelmente, Davi não viu todos aqueles que o perseguiram morrerem, ou aqueles que prosperavam enquanto ele sofria perseguições sofrerem, porque aí também soaria como se, né, fosse um tipo de vingança. E eu acho que realmente ele não viu, mas ele quer dizer no sentido de que, calma, né, você está vendo eles prosperando, mas não se preocupe, porque o seu fim é eterno, e o fim deles não. Mas se fosse nesse tipo de vingança, também não teria problema nenhum, porque a vingança cabe a Deus, né? Se ele Sim, quisesse fazer vingança sim. ceifando todas as pessoas que cometem iniquidade, ele ainda estaria sendo justo. Só que na prática é uma coisa que a gente não vê, né? As pessoas não morrem assim, porque se fosse dessa forma, né? Todo mundo que é ímpio, todo mundo que é perverso ia morrer a torto e direito. Porém, esse é o isso não ponto, na verdade, acontece. que eu tava querendo chegar, entendeu? Então aqui ele não pode, não tem como, Senhor, porque ele não mente. E se ele tá falando isso, então a gente tem que olhar como se fosse pra vida futura. Sim, E não certeza. pra vida de agora, porque certeza. agora, senão cairia nisso no que você falou. Então todo mundo que é ímpio deveria morrer. Sim. Cedo, no Uhum. mínimo, né? Porque é o que tá falando aqui. É. Cedo serão ceifados como a erva. Então, de fato, ele tá falando sobre algo espiritual e não literal do momento. Mais uma coisa atemporal. Não tem como ser espiritual, porque aquele que é perverso e ímpio, ele já tá morto, né? Uhum. Então não é uma morte espiritualmente, então não é uma morte espiritual. Também não é uma no caso morte da colheita, do momento. né? É no momento, daquele momento que Deus faz a colheita e ele separa o joio do trigo. Aí eles vão ser ceifados nesse sentido. A igreja será salva e ele não. Os ímpios não. Ou seja, esse texto, esse salmo, né, esses conselhos, porque é mais conselhos do que ensinamento, né? Esses conselhos estão totalmente direcionados para o tempo do fim, porque é algo para o futuro. Uhum. Não é como se eles estivessem morrendo, como você disse, cedo, e nem de forma espiritual apenas. Né? Então, daí nesse caso, o versículo 3 e 4, aí ele fala, confia no Senhor e faz o bem. Aqui ele está falando, e na minha Bíblia, na outra versão, é o que ele fala, deleita-te no Senhor, e ele considerará o desejo do teu coração. Uhum. E aí, então, nesse caso aqui, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Aí aqui no versículo 3 e 4, ele está falando para vida futura, do tipo a gente se regozijar em Deus enquanto a gente está aqui nessa terra e a gente receberá o nosso galardão, por exemplo, no futuro, a nossa recompensa no futuro, ou ele está falando que se a gente fizer o bem, se deleitar no Senhor, aqui nessa vida, ele considerará o desejo do nosso coração. Porque isso já não se aplica muito pro futuro, porque o desejo do nosso coração, a gente só tem, de fato, como que eu vou explicar, desejos e sonhos agora, porque depois que ele vier... Assim, confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. A prosperidade é na terra, depois, né, após a vinda do Senhor Jesus, tudo isso que a gente conhece como prosperidade será diferente. Então ele mistura. Busque no Senhor a sua alegria e ele considerará os desejos do seu coração. A mistura no texto, porque nesses 3 versículos que você leu, de fato, tem que ser algo, né, pro tempo de agora que a gente está vivendo, no caso aqui no tempo deles e, né, servindo como aplicação para nós no tempo de hoje também. Porque busque no Senhor a sua alegria e ele lhe dará os desejos do seu coração. Porque quando a gente estiver com ele, quando a gente já estiver com ele, a gente vai estar em deleite o tempo todo. No Senhor, né? A gente vai conhecê-lo como a gente nunca conheceu antes. Então a gente vai estar nesse deleite, viver nesse deleite o tempo todo, e aí a gente não vai ter mais que fazer isso como uma forma de recompensa, porque se você for ver aqui, ele tá falando, se agrade de mim e eu vou te conceder o desejo do teu coração. Então é algo que é uma recompensa. Mas na vida futura a gente já vai ter recebido a nossa recompensa, o nosso galardão, e a gente já vai ser um com Cristo. Então não faria o menor sentido estar falando da eternidade. Né? Nesse trecho não. Vamos pro próximo. Entregue, no capítulo, versículo 5, né? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. São coisas realmente para agora, né? Para o tempo de vida aqui na terra. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça. Não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos. Então você vê que até aqui o versículo 8, ele está falando de coisas temporais, coisas para a nossa vida enquanto vivos aqui na Terra. Né? Porque por mais que ele fale aqui
ele ainda esteja falando sobre as pessoas que cometem iniquidades e que não são encontradas em injustiça, ele está falando de uma outra forma, né? Porque ele fará sobressair a tua justiça como luz e o teu juízo como meio-dia. Ou seja, a luz, os dois, né? Tanto meio-dia quanto luz. Descansa no Senhor e espera nele. No futuro, não tem como a gente fazer isso, porque a gente já vai estar com ele. Então a gente vai estar esperando nele o quê? Como assim? Quando a gente já estiver com o Senhor, esse versículo ele tem que ser para esse tempo. Porque se ele fosse para o futuro, não faria sentido Deus falar, descansa no Senhor, Davi, no caso, falar, descansa no Senhor e espera nele. Sim. A gente tem que esperar no Senhor enquanto a gente está na terra. Nessa Exatamente. vida. Mas aí, no versículo 9, aí ele já muda para o tempo do fim. Tá. Veja, vamos tentar entender das duas formas primeiro para a gente ver qual faz mais sentido. Vai, lê aí. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. E é exatamente o que a gente estava falando nos versículos anteriores. Não bate se a gente for colocar apenas de forma espiritual, e também não bate se a gente for colocar como se fosse só para aquele tempo, porque os perversos serão destruídos. Então hoje tem perversos no mundo? Sim. Tem, então eles não foram destruídos. Sim. Mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Então aqueles que confiam no Senhor possuem a terra, ninguém possui a terra. A terra não é posse, né, de ninguém. Tanto que até para você morar numa casa você tem que pagar IPTU, nem isso é seu. A não ser tirando esse detalhe, a não ser que você compre a terra, compre ali o lote, o sítio no caso, né, que você vai adquirir, que seria a sua herança, a herança da sua família, mas ainda assim não nesse sentido de terra que ele está falando, O texto não está falando vocês possuirão um lote, ou possuirão uma fazenda, ou possuirão uma casa, possuirão a terra, né? E é o contexto de mundo. Mesmo que fosse um lote, não é todos os justos que herdam. Tem muitas pessoas que são justas e morrem sem ter onde morar. Um pedacinho de terra. Exatamente. Né? Então é um texto, né, necessariamente para o futuro. Em breve, o perverso, no versículo 10, em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Também, obviamente, é para o futuro. Né? Porque hoje em dia você vai encontrar... Você não precisa nem procurar muito. Você sai tropeçando nos perversos na rua, né? Os humildes possuirão a terra. É óbvio que isso também é para o futuro. Sim. Não tem como ser literal. E aí a gente entra naquela questão que... Literal para hoje, né, eu quero dizer. Que muitos cristãos, eles acreditam que a gente vai herdar o reino do céu, né? Então, tipo, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. E aí eu vou voltar pro lugar de onde eu vim. E meio que isso não bate com o que está escrito. Nesse texto aqui, vários versículos vão deixar isso bem claro, né? Que não tem como ser. Se a gente vai herdar a terra para sempre, a gente vai herdar a terra, largar a terra aqui e vai morar no céu? Alugar a terra, né? Vai alugar a terra para quem? Alugar para alguém e ficar recebendo aluguel lá no céu, né? Não faz sentido. Não faz sentido, Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Os humildes não vivem hoje em paz e prosperidade, né? Ninguém, aliás, nem os ricos vivem em paz e prosperidade. Exatamente. Porque prosperidade não tem a ver só com então, dinheiro. Desde o versículo 9 até agora que a gente leu o versículo 11, tá falando de coisas pro futuro. Em que reino que a gente vai ter paz e prosperidade? No de Cristo apenas. Somente quando Jesus vier. Exatamente. Porque agora ninguém tem paz. Por mais que uma principalmente pessoa seja a feliz, igreja. Exatamente, principalmente a igreja, que é perseguida o tempo inteiro, em né? Em todos os lugares, né? Inclusive, eu assisti um vídeo e achei interessante, porque o pastor falou, se tá tudo muito bem, muito tranquilo na sua igreja, tá tudo indo muito bem, tá todo mundo feliz, e você fala, nossa, que igreja maravilhosa, e que povo maravilhoso, e você tem que já ficar assim, não, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque é pra você ser perseguido, não é pra você estar vivendo em paz e as mil maravilhas, né? Exatamente. E a perseguição realmente é em todo lugar, né? A gente vê, igual a gente tava falando esses dias, né, de séries e filmes e desenhos, sempre quando aparece aquele cara louco, aquele cara psicopata, aquele cara doente, é o cara que é o cristão. O believer. Sempre é o cristão, né? Então, sim. O assassino, ele é louco por quê? Porque ele é bitolado com a religião dele. Ele vai lá, mostra as cenas dele orando e lendo a Bíblia e tal. Sempre o louco, doente, é o cristão. Isso tá em todo lugar. Inclusive, a gente quer fazer um vídeo, né, trazendo alguns exemplos para vocês de filmes em que toda vez que aparecem alguém, pessoas no contexto religioso e cristão, é sempre maníaco, psicopata, assassino, que parece ser alguém bom, mas depois você vai descobrir que a pessoa é toda e a culpa avesso, é sempre da religião, né? E a culpa é sempre da religião. E isso é uma coisa que eu espero que vocês, a partir de agora, se não notaram ainda, comecem a notar, que acontece muito nos filmes, seriados e desenhos. Desenhos eu não sei nem tanto, mas filmes e seriados parece sempre. Bastante. Versículo 12. O perverso trama contra o justo, rosna e lhe mostra os dentes, mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Pronto. Aqui no versículo 12 e 13, Deus
através de Davi, já está falando de um momento atual. O perverso, ele trama contra o justo. É o que a gente acabou de falar. Existem tramas, estratégias, existem ataques sutis contra os justos, né? E rosna e lhe mostra os dentes. Ou seja, o perverso, ele realmente quer caçar os justos, né? Aqui, acho que representando a igreja, o povo de Deus, né? Os justos. Mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima, ou seja, já não é agora, né? Já não estamos falando do tempo do dia do julgamento, ou após isso, no reino de paz. Estamos falando de agora, de um dia de julgamento que se aproxima, né? Então já voltou lá atrás de novo. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o corpo. Olha que versículo que tá? É incrível, é muito incrível ver isso. No versículo 12, ó. 12. O perverso trama contra o justo. Isso a gente está vendo para dias atuais. Vamos dizer assim, no caso aqui, nos dias atuais de Davi. Por que a gente sabe disso? Porque o perverso trama contra o justo, rosna, ele mostra os dentes, mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Não chegou ainda. Sim. Aí ele continua. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos. Quando? No tempo presente, né? Para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, agora no versículo 15, já está lá na frente de novo. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração e seus arcos serão quebrados. Melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico, pois a força dos perversos será despedaçada, mas o Senhor sustenta os justos. Isso pode ser para esse tempo. Para agora, já misturado com o futuro também. Mas aonde que mistura com o futuro? Porque veja assim, ó, suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração. Ou seja, ele está falando que os perversos morrerão. Mas a gente já citou aqui, os perversos nem todos morrem. Sim. Nem todos os perversos têm o seu coração. Então aqui já é algo para o futuro. Aí ele diz, melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. Agora já pode ser, agora já é para agora. Pois a força dos perversos será despedaçada. Será no futuro. Mas o Senhor sustenta os justos, desde já, desde agora. A cada dia, o Senhor cuida dos íntegros. Presente, né? Eles receberão uma herança que dura para sempre. Quando eles vão receber? Lá no futuro. Então você vê que o Davi, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, já na velhice, na sabedoria dele, um versículo ele tá aqui, outro versículo ele tá lá. Um versículo ele tá aqui, outro versículo ele tá lá. E o lá, assim, é para ele, né, milhares de anos. Então, é muito louco ver isso, né? Muito da hora. É super possível, se a pessoa ela sentar realmente para ler, ela consegue entender claramente em que tempo que ele tá falando, pelo menos até aqui onde a gente leu, né? Dá para entender muito bem quanto que ele tá falando no tempo presente, quando ele tá falando de algo que ainda virá. Sim. Nesse trecho mesmo do lado B, a parte B do versículo 18, diz, eles receberão uma herança que dura para sempre. Pois essa que herança que dura para sempre. Então, essa herança tanto pode ser a herança do reino, quanto pode ser o próprio Cristo. Sim. Que aqueles que o recebem, né, é uma herança que dura para sempre. Ele é a nossa herança. E nós somos a herança dele. Ele é tudo, né? Mas eu digo porque tem vários outros lugares aqui na Bíblia que, por exemplo, fala, né, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. E em vários lugares da Bíblia ele fala que a gente não deve buscar coisas nessa terra que se acabam, porque o ferro se consome com ferrugem, a traça corrói o tecido. Aqui ele fala de uma herança que dura para sempre, então não pode ser coisas materiais. Na terra. Exatamente. Aqui pode ser tanto futuro quanto espiritual, né? Em tempos de calamidade não serão envergonhados, mesmo em dias de fome terão mais que o suficiente. E isso me lembrou aquele versículo que todo mundo lê errado. Buscar primeiro o reino dos céus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Inclusive, eu li hoje no negocinho do Encontro de Casais que tem esse versículo. Por quê? Porque lá ele tá falando sobre estas coisas, né? As coisas que ele disse anteriormente. As coisas que ele disse anteriormente, porque estas coisas é algo que ele reduz, não é todas as coisas. Todas as coisas seriam todas as coisas. Então as demais coisas também é muito vago, redundante, né? Pode ser qualquer coisa, né? Deixa eu explicar pro pessoal que tá assistindo. Quando normalmente é lido esse versículo sobre o reino, buscar primeiro o reino dos céus, normalmente se lê assim, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, ou as coisas serão lhe acrescentadas. Mas o versículo, vocês podem conferir aí na casa de vocês, na Bíblia de vocês. Você lembra qual que era? Mateus, né? Não sei se era Mateus. Deixa eu já acho aqui. Porque ele fala isso e ele tá vindo de um contexto onde Paulo está falando sobre coisas básicas da vida. Então, ele fala
se eu não me engano, sobre o lírio dos campos, né? Que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Então ele está falando de coisas básicas da vida, como vestir e o comer. E o versículo que fala do reino, ele está falando estas coisas que ele citou. E não todas as coisas e nem as demais coisas. Isso mesmo. Então esse versículo 19 do Salmo 37 me lembrou, porque ele fala, não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, porque o Senhor suprirá a necessidade básica de alimento, né? Sim, enquanto exatamente. outras pessoas talvez estejam perecendo, passando fome, ali o justo viverá pela fé. Bora lá, versículo 20. Os perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. De novo. Mas aqueles a quem amaldiçoa serão destruídos. O Senhor dirige os passos do justo, ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. O justo, ainda que tropece, não cairá. Ou seja, ainda que ele tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. O Senhor o segura pela mão. Então, o justo, ele é o que a gente estava falando hoje. O justo é como se a gente olhasse para a identidade da pessoa. É a identidade dele em Deus. Ele é justo, ele é santo, ele é separado, ele é justificado, ele é do Senhor. É posse do Senhor. Né? Então, ainda que ele caia, ainda que ele cometa um erro, ainda que o Senhor não deixa ele cair. Ainda que ele tropece, ele não cairá. No caso, assim, em ficar prostrado. A identidade de pecador foi apagado. Exatamente, porque o pecador é que fica prostrado. Né? O pecador tropeça, cai e fica prostrado. O justo, ele cai e o Senhor não... Ele tropeça e o Senhor não deixa ele cair porque segura ele pela mão. Isso é maravilhoso. Nossa, que versículo interessante pra gente poder falar sobre essa questão de nós não sermos mais pecadores, né? Perfeito. Aqui vai falar disso também. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. Volta para Mateus de novo. É, exatamente. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre. Aqui, nossa, Davi ele insiste isso, né? Deixe o mal e faça o bem. Não olhe para o perverso. Você é justo, então caminhe como justo. E você vai herdar a terra, você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Né? Se você obedecer a Deus, a sua recompensa, a recompensa maior, nesse caso desses salmos que Davi está falando, é a nossa herança, terra. E ainda assim, ele fala que haverá recompensas e bênçãos aqui, enquanto no tempo agora. Né? Deus ainda continua te olhando. Seus filhos serão uma bênção, por exemplo. Se você tropeça, Deus te segura, você não cai. Né? É muito, muito bom, muito bom. Afaste do mal e faça o bem, você viverá na terra para sempre. Para aqueles que não querem viver na terra para sempre. Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre. Então, para aqueles que não querem viver na terra para sempre, a recomendação é: achegue-se ao mal e não faça o bem. Porque se você se afastar do mal e fizer o bem, você vai viver na terra para sempre, assim diz o Senhor através da boca do profeta Davi. Eu vou ler de novo. Afaste-se do mal e faça o bem, pois o Senhor... Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre. Pois o Senhor, para sempre. Não existe para sempre, temporariamente. Para sempre há 1000 anos? Não é 1 milhão de anos. 1 bilhão de anos é para sempre, não. Eternamente. Eterno. Pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará o seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Os justos possuirão a terra e nela habitarão, mais uma vez, para sempre. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Mais claro que isso, impossível. Vamos supor que, vamos voltar lá para quem acredita que isso está se referindo a um pedaço de terra. Então, você é justo, você se afastou do mal e você herdou um pedaço de terra do seu pai e da sua mãe quando eles faleceram. Você vai morar nela para sempre? De um jeito ou de outro. Você nunca vai morrer? Mesmo que assim ou seja... Ou é para sempre até você morrer? Não. Mesmo que seja uma posse de uma terra, por exemplo, os justos possuirão a terra. A terra, não. Vamos dizer que o texto dissesse, os justos possuirão um lote. Os justos possuirão um quintal, uma fazenda, um sítio, uma chácara. Beleza. Ainda assim, você está afadado a viver nesse lugar aqui na terra para sempre. Ou será que esse lote é lá no céu? Será que esse quintal, essa terra que está falando é lá no céu? É uma terra no céu? A terra para mim é a terra.
E o texto é bem claro, né? Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Uhum. A terra foi feita para, né, para os homens. É verdade. Quando Deus criou, ele fez para o homem. Sim. Todas as coisas que ele criou, primeiramente ele fez para Cristo, mas assim como o próprio homem, ele deu para Cristo. Sim. Né? Então, eu acho muito chato isso, porque dá a impressão de que as pessoas meio que menosprezam uma coisa tão maravilhosa que Deus fez, que é a terra. Nossa, ontem eu vi um vídeo assim, tinha um rapaz sentado, e aí ele filmou a natureza, assim, um pôr do sol bem lindo, tinha um rio, não sei se você chegou a ver, um lago, um rio, sei lá, e o pôr do sol tava bem alaranjado, assim, e ele filmou e falou, tipo, olha que coisa linda, maravilhosa, imagine o céu. Eu fiquei... Aí, tipo, aí você fala, tá, mas o que vai ter no céu? Ruas de ouro, cara. Assim, as ruas de ouro é uma coisa linda, maravilhosa. As cidades serão com ruas de ouro, mas essa cidade a gente sabe que ela vai descer do céu para a terra, né? E não de um céu para outro céu. Você lembra onde tá escrito para o pessoal poder... Eu vou achar aqui depois. Eu sei que em Apocalipse, se eu não me engano é 21. Acho que é 20 ou 21. E a cidade desce do céu. Não, acho que é... A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, desce do céu, ataviada como então, noiva. O povo olha, muitas pessoas, né, não vamos dizer todo mundo, mas muitas pessoas que acreditam que a gente vai morar no céu, olham para a terra como se a terra fosse algo imundo, como se a terra fosse algo sujo, como se ela tivesse sido dada para Satanás, para que Satanás... Quem tem que sair da terra é o diabo, né, nós? É verdade. Quem tem que ser expulso da terra que Deus fez, não é nós, nunca foi o lugar diabo. dele. É ele que tem que sair daqui. Porque Deus fez essa maravilha que é a terra. Gente, foi ontem que eu fui lá? Pra Buri? No caminho, tem um pedaço assim, tem uma estrada e tem uma cerquinha de madeira assim, né, passar o carro. E aí, do lado de baixo, assim, ó, eu não sei se você lembra, tem um paredão de floresta, assim, ó, mas grande, assim, tipo uma montanha, assim. Eu tive que parar só pra ficar olhando, porque pra mim é um deleite pros meus olhos. Você não tirou foto? Não tirei. É um deleite pros meus olhos ficar olhando, porque eu gosto de ver, porque é lindo, porque é maravilhoso, e é só mato, é só árvore, só, né? Então, assim, a terra é incrível, ela é maravilhosa, ela é... Assim, fora a beleza, ela é toda autossuficiente. Exatamente. Tem vida em todo canto, tem vida no ar que a gente não consegue ver, tem vida onde a gente consegue tocar, tem vida embaixo da terra, tem vida onde a gente nem imagina, quando o homem pega e olha assim, não, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir pro céu onde tem ruas de ouro. Então, tipo, você tá diminuindo aquilo que... Imagina Deus vendo isso. Fala, tá, então... As ruas de ouro são um acréscimo. Não é que a gente tá banalizando as ruas de ouro. Jamais, porque com certeza se foi Deus que criou, deve ser algo esplendoroso. Só não deve nem ter a ver com o ouro que a gente imagina na nossa cabeça. Então, sim. Deve ser, só que veja que as ruas de ouro da Cidade Santa não é como se o foco da Cidade Santa fosse as ruas de ouro. Né? Deus estará lá. O próprio Cristo estará lá. A árvore da vida estará lá. Então, não é também diminuindo ou menosprezando a Cidade Santa por causa das ruas de ouro. Mas para muitas pessoas vale muito mais uma rua de ouro, pensando de forma monetária, entendeu? Do que toda a beleza da terra. Mas é isso, é por associação. As pessoas associam que ruas de ouro é muito melhor porque elas associam que o ouro aqui nessa vida muito. É valioso. Assim como elas associam, por exemplo, que a terra é má porque aqui tem sofrimento, porque aqui o mundo tem jaz dor, no maligno. porque o mundo jaz no maligno, mas... O sistema, o governo, foi entregue a ele, porque a terra é do Senhor. Ela nunca foi dele, ele nunca teve nada aqui. Sim, imagina que Deus ia fazer toda a terra e dar pro diabo. E vamos lá. A gente tava no versículo 30 agora. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Guarda no coração a lei de Deus. Por isso, seus passos são firmes. O perverso fica à espreita do justo e procura matá-lo. O Senhor, porém, não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. E ele o honrará e lhe dará a terra. E você verá os perversos serem destruídos. Aqui é outro ponto que a gente estava conversando hoje também. Caminhe com firmeza. Então, você caminhar com firmeza não é você tapar os ouvidos ou fazer vista grossa para as coisas que estão erradas, sendo conivente com erros, sendo conivente com descasos, como nesse caso da terra e as ruas de ouro que a gente comentou, ou concordando com coisas que você sabe que não está certo, que está errado. Não, ser firme é o que os profetas eram. Eles eram firmes, entendeu? É por isso que eles não tinham amigos, por isso que eles não tinham pessoas próximas. É que nem fala na música... Nessa música que a gente tá ouvindo, Indesculpável, porque ela é baseada em Ezequiel 3. Ela fala isso, eu serei fiel à sua mensagem. Sim. A gente não tem que colocar nossa fidelidade em denominações. Ou pessoas. Grupo de pessoas, né? Por exemplo, uma igreja inteira. Coloca uma igreja aí com 50 pessoas, 100 pessoas.
né? A sua fidelidade não tem que estar nas pessoas, a sua fidelidade tem que estar na palavra do Senhor. Assim como a própria fidelidade do Senhor. Eu tava esse dia, o dia mesmo que eu tava indo, eu tava também cantando essa música no caminho. Essa? E, não, essa que eu vou falar. Tu és fiel. Qual? Tu és fiel, Senhor, meu Deus. Eu sei que tu, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Assim como fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel àquilo que ele prometeu. A mensagem que ele deixou. Exatamente. Se ele me prometeu aqui que se eu não seguir o caminho dos perversos, e se ele me prometeu aqui que se eu não virar as costas para ele, ele vai me abençoar, essa promessa, ele está sendo fiel à promessa dele. Então não é que ele tem que me abençoar porque ele é fiel a mim. Você bate aqui e daí faz som. Não é porque ele tem que me abençoar porque ele é fiel a mim. Mas ele tem que me abençoar se eu fizer isso, de ser justo, por causa da promessa que ele fez. A fidelidade dele é a palavra dele. Exatamente, é isso que eu ia esperar você terminar de falar, pra mim falar isso. Que a gente não sabe a história e o contexto que essa música foi escrita, né? De repente, pode ser que ela escreveu pensando exatamente dessa forma. Não, ele é fiel a mim, mas dentro daquilo que ele prometeu, que ele escreveu. Não falando da música, da lei da música, né? Mas eu entendo isso, é uma preocupação muito válida e que muito mais pessoas deveriam ter quando elas cantam louvores, que é de se preocupar com aquilo que está sendo cantado, né? Então, tipo, se realmente Deus, ele é fiel a mim, mas quando você for explicar para alguém, você nunca pode dizer, não, Deus é fiel a quê? Ele é fiel porque ele é fiel, porque o caráter dele é fiel e ele é assim, faz parte da natureza de Deus ser fiel. E ele é fiel à palavra dele, aquilo que ele fala, aquilo que ele prometeu. Exatamente. Ele não é homem para que minta. Na verdade, isso é uma coisa que é natural, na verdade. A gente for ver, é uma coisa que está na prática, é assim, porque, por exemplo, se você chega em mim e fala assim, gato, vamos, amanhã, tá certo que a gente vai na praia. E eu vou, aí você chega amanhã e fala, hoje a gente vai na praia. E eu vou falar pra você, não, tipo, né, nós não vamos, porque eu não te falei nada disso. Aí você vai olhar pra mim e falar assim, você não está sendo fiel. Você não está sendo, você não é fiel a mim. Não é que eu não sou fiel a você. Eu não prometi pra você que eu ia. Mas se eu falo pra você, amanhã a gente vai na praia, e chega amanhã eu falo, não, nós não vamos, aí você pode olhar pra mim e falar assim, você não está sendo fiel àquilo que você prometeu. Porque a minha fidelidade, ela tem que estar naquilo que eu me comprometi a fazer. Eu não tenho como estar, ser fiel a você em coisa que, tipo, que nasceu de você, entendeu? Sim. É a mesma coisa. Poxa, e uma outra coisa também que é importante disso que você está falando é a pessoa ter o entendimento de que para que isso seja real na vida dela, ela tem que tomar conhecimento. Sim, porque, por exemplo, não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo. Aconteceu uma tragédia na família e aí a pessoa culpa Deus por aquilo. Aí depois ela lê isso daqui e fala, que mentira, Deus não é fiel, porque aconteceu isso, aquilo na minha vida. Só que ela tinha conhecimento disso antes. Ela praticava isso, essa justiça na vida dela antes? Ou ela simplesmente deixou a dor dela apontar que Deus não é porque Deus deixou algo ruim acontecer na vida dela? E ainda assim o texto é tão perfeito que tanto essa pessoa que teve um ente, né, falecido, quanto o próprio falecido, se eles estivessem firmes no caminho do Senhor e ainda assim ela sofresse porque perdeu e ele sofresse porque morreu, ainda assim a promessa não é só para agora. A promessa também é para o futuro. Exatamente, assim como o Paulo disse. Ele não sei se prefiro ficar aqui com vocês ou se prefiro morrer e estar com Jesus. Porque ele sabia que para ele morrer era lucro, porque ele estaria com Jesus. Sim. Então a gente, né, a morte dói, sim, porque nós não fomos feitos para a morte, mas a morte é só a separação da carne minha com a sua. É isso, porque o que vive para sempre é a nossa alma, não a nossa carne, né? Sim. Tá, vamos lá, onde eu parei? Tá, 34. Põe a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. E ele o honrará e lhe dará a terra. E você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. É como se ele estivesse vendo tendo uma visão profética, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, porque é algo que, assim, eu olhei e vi isso acontecendo e virei pro lado e olhei de novo. Já não estava mais lá. Ele teve uma visão do que iria acontecer no futuro, com né? Os perversos, né? Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. O Senhor salva os justos
Ele é a sua fortaleza em tempos de aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva, porque nele se refugiam. Então, toda essa promessa de que Deus fortalece, Deus cura, Deus livra, Deus salva, Deus supre, tudo é porque Ele os salva, porque nele eles se refugiam. Exatamente. Né? Então, tá aqui, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Exatamente. Aqui do outro lado também fala, deleita-te no Senhor, confia nele. Então, é a pessoa que realmente consegue confiar no Senhor e não só confiar, mas deleitar-se, regozijar-se, contemplar, tudo, na verdade, tudo que você tiver de bom em atitudes você fizer para o Senhor. Sim. E aí, aqui na minha Bíblia, eu achei, tá um pouco diferente da sua, né? Aqui fala, no 38, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, ou seja, rápido, né? Sim. E as relíquias dos ímpios todas perecerão, porque no versículo 1 ele está falando sobre aquilo que os ímpios adquirem, né? O que eles prosperam, né? Então aqui ele está falando, mais uma vez, aquilo será destruído, não passará, né? Será comido pelas traças. Exatamente. É perfeito esse texto. Então, às vezes a gente olha para textos do Antigo Testamento e a gente não imagina, por exemplo, os salmos mesmo, né? Tem muito salmo que é escatológico, que fala de coisas do futuro, mas acho que a nossa cultura absorve as coisas de uma forma diferente, do tipo, se vocês fizerem o bem, vocês viverão. Então aí a pessoa olha e fala, tá, eu vou viver, mas você já está vivendo. Então a gente não, dificilmente a gente faz essa separação. Por exemplo, você vai herdar a terra. Às vezes passa até despercebido isso pelos nossos olhos, do tipo, tá, vou herdar a terra, beleza, mas o meu foco é o quê? Eu tenho que... tipo assim, eu tenho que fazer o bem para herdar a terra. Aí o herdar a terra passa despercebido porque você foca em ter que fazer o bem. Isso é bom, é muito bom. É verdade, mas não vê a mensagem por completo, não vê a mensagem por completo. Daí você pensa, aí quando chegam, mas você tá fazendo o bem por quê? Não, porque eu amo a Deus. Tá, beleza, você vai fazer o bem porque você ama a Deus, porque você se deleita nele, porque você regozija nele. Mas há uma recompensa. Há uma recompensa que é a promessa dele. Então, quando você está fazendo, mas aí, por exemplo, acontece alguma coisa, você cai, você se afasta, não tem como você dizer mais que Deus você deixou de ser, porque aqui ele faz uma grande diferença entre o justo e o pecador. Né? Então, se você hoje se tornou um pecador novamente, porque você era um pecador, né, a gente vai ver que não tem mais... não tem muito o que fazer mais. Se você foi salvo, né, experimentou das coisas do mundo vindouro e voltou para o estado de pecador. Como ainda assim, ainda assim, não tem como você olhar e falar, não, porque Deus não é fiel. Não, Deus é fiel. Deus é fiel àquilo que ele prometeu. Caso você que não foi. Você que não cumpriu com a sua parte do negócio. Entendeu? Então você vai pensar, não, tem que ser bom só, tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom. Tá, e a terra que você vai herdar? Não, aqui tá falando de que eu vou ser abençoado. Então, quando você pergunta para a maioria das pessoas, você obedece ao Senhor por quê? Porque eu vou ser abençoado. Porque eu amo Ele, mas porque eu vou ser abençoado. Né? Mas eu quero ter um bom casamento. Eu quero ter uma vida, nem só financeira, né? Não é só a bênção financeira, bênção de tipo, eu vou ser feliz. Né? Como, eu vou preencher o vazio que eu sinto dentro de mim. Exatamente. São vários motivos, mas às vezes só que isso é uma questão um pouco que eu acho cultural também, do meio cristão, de parecer que é errado você ser recompensado por alguma coisa. Sim, você tem que o tempo todo fazer as coisas de graça, sem esperar nada em troca, só que não é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio Deus oferece recompensa em tudo. Né? Em tudo, inclusive no galardão. Inclusive no galardão. Inclusive nos galardões, né? Justamente por causa disso, porque há um prêmio que você vai alcançar quando você chegar no fim da carreira. Prêmio que Paulo recebeu, né? Como ele disse, né? Então, isso é importante, porque se a gente focar só, não, eu vou fazer o bem, por quê? Porque eu amo a Deus e ele vai me abençoar. Eu vou fazer o bem e ele vai me abençoar. Eu vou fazer o bem e ele vai me abençoar. E aí, quando não abençoa? E quando não acontece? Porque crente passa luta o tempo todo, o tempo todo. Então, quando não acontece, aí você vai olhar para Deus e vai falar que ele não está sendo fiel a você? Né? O que está acontecendo? Pois é. Mas para finalizar, então, vamos ler o último versículo novamente, para que isso fique no coração de vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Versículo 40. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto vós confiam nele. É isso aí. Que a confiança de vocês esteja no Senhor, que a nossa confiança também esteja no Senhor. Amém. Né? Sim, totalmente. Totalmente. Tchau.